O que é que me fez pensar em transição de carreira? Olá, pensadores, eu sou o Jadir, eu também sou filósofo. Ora, eu vejo aí nos grandes jornais escritos e falados, é, estatísticas sempre mostrando índices alarmantes de desemprego. Mas o que me preocupa mais nisso é porque essas estatísticas, apesar de alarmantes, elas não dão conta de outros fenômenos de emprego, que é o subemprego, que são os mal empregados e mesmo aqueles que estão insatisfeitos. Se a gente somar estes números na taxa de desemprego, a gente vê que esse realmente é um número alarmante. E é claro que esse fenômeno precisa ser pensado. Sempre eu penso que um filósofo deve oferecer respostas, a filosofia deve oferecer respostas aos nossos problemas do cotidiano. Agora, mais do que isso, justamente pelo fato de que eu atravessei ao longo da minha carreira mais de 30 anos, né, quase 40 anos, trabalhando no mundo corporativo, cumprindo, por assim dizer, uma tradição familiar, talvez tenha ficado tempo demais no mundo corporativo, mas é claro que isso me trouxe uma grande experiência. Eu percebi que, ao longo deste tempo todo, as empresas, e eu estou falando de empresas de diversos ramos de atividade e de diversas nacionalidades diferentes, que eu tive a oportunidade, talvez até o privilégio de trabalhar, e até trabalhar em posições de destaque. E eu percebia que essas empresas investiam massivamente em processos, em métodos, em automação, em computação, em business intelligence, e uma porção de coisas, e eu sabia que cada qual dessas coisas era para tirar da equação talvez o seu elemento mais falho, né? Para tirar da estratégia da empresa esse elemento mais falho, que é o ser humano. Agora, será que é possível que as empresas possam prescindir do ser humano? Eu acho que até o ponto onde for possível, eu acho que as empresas vão investir nisso. Isso vai fazer com que esse fenômeno, talvez atípico dessa modalidade de trabalho chamada emprego, se reduza. Talvez não chegue a acabar com a ideia do emprego, mas ela vai reduzir a patamares mais adequados e apropriados, ou seja, um patamar bastante menor. Mas talvez essa seja apenas uma modalidade de trabalho, a modalidade de trabalho chamada emprego. E talvez a gente tenha outras tantas modalidades de trabalho, e talvez a gente possa pensar em outras tantas mais a partir de agora, uma vez que a gente tem uma noção melhor acerca do que seja esse fenômeno do emprego. Então, tudo isso eu acho que merece uma atenção adequada e apropriada, não só minha enquanto filósofo, é claro que talvez eu tenha aí ferramentas mais interessantes, métodos mais apropriados para pensar em transição de carreira, e eu não estou acuado por um desemprego, por um problema ou outro qualquer, tampouco a autoestima baixa, como é muito comum quando as pessoas estão lá falhando nos seus empregos, sendo demitidos ou estando inseguros com uma porção de outras coisas. Então, eu acho que é importante a gente parar e pensar nisso. Muito pelo fato também de que eu mesmo já realizei, ao longo da minha carreira, ao longo de toda a minha trajetória profissional, e aí lá se vão já 40 anos disso, eu realizei algumas tantas transições de carreira, transições de mudança, desde mudanças radicais até correções de rota, mudanças do percurso, tropeços, desvios, becos sem saídas, uma porção de coisas que foram acontecendo ao longo do tempo e que me fizeram atravessar essa jornada. Mas eu sempre fui uma pessoa bastante atenta a essa jornada, no sentido de compreender como ela funciona. Essa pergunta, para mim, me é muito cara e preciosa. Como essa coisa funciona? Então, eu pude colher ao longo do tempo e entender, não só pela minha experiência, não só pelas minhas transições de carreira, mas uma vez tendo a oportunidade de oferecer esse mesmo tipo de metodologia de transição de carreira para inúmeros dos meus clientes, dos meus mentorados. E eu percebi que os grandes segredos, as grandes chaves, as grandes percepções que eu tive ao longo dessa jornada, somado ao fato de que eu pude observar a transição de carreira de inúmeras outras pessoas e acompanhar essas mudanças e perceber os erros no percurso, as falhas, os escorregões, os desvios e, eventualmente, até as grandes oportunidades que muitas vezes passavam despercebidos, eu pude
colher, né? Fazer uma colheita bastante interessante de muitas informações, de grandes segredos e de grandes atalhos e de grandes ciladas no caminho que talvez eu possa poupar você de muitas dores e talvez eu possa oferecer para você grandes alegrias com toda essa metodologia que eu acabei construindo ao longo das minhas jornadas profissionais. Então, o que eu quero te convidar é para partilhar essa metodologia contigo. Então, eu quero que você fique aí atento, entenda que eu sou um grande especialista em transição de carreira, não só pelas transições que eu realizei na minha carreira, mas por aquelas que eu orientei, que eu mentorei para vários dos meus clientes ao longo de 30 anos mentorando pessoas. Então, eu quero que você venha digerir essa metodologia, venha se aproveitar, se valer dessa metodologia, não só nós dois juntos, mas talvez aí um grande grupo que a gente possa formar para estar ajudando a pensar nisso. É claro que tudo o que eu já pensei ainda está no passado e tem muito mais coisa a ser pensada. E com a sua ajuda, talvez a gente possa chegar em melhores resultados do que tão somente eu ou tão somente você sozinho. Eu acho que juntos a gente consegue chegar aonde ninguém jamais sozinho conseguiu chegar. Fica comigo ao longo desses próximos vídeos. A gente vai falar muito sobre transição de carreira e me acompanha também nas redes sociais. Deixa o seu like para que a gente possa chegar para mais e mais outras pessoas que talvez estão precisando ouvir um pouco mais desse conteúdo. Fique com Deus, até a próxima.